Então a reportagem saiu na Jacobin, a Jacobina, eles trocaram de nome, agora não é mais Jacobin Brasil, é Jacobina, abrasileiraram em certa medida o termo, o que eu acho que ficou legal, tá? É um perfil Europa, é da tag Sociologia e foi publicada no dia 27 de abril. 27 de abril era um sábado. 27 de abril foi num sábado. O título é Os Inimigos de Gramsci. O texto é de Daniela Mussi e Álvaro Bianchi. Então o lead diz assim, bonita essa imagem aqui também, não é? Essa caricatura, essa charge aqui, gostei demais, achei bonito aqui, essa arte da matéria, da reportagem. Pois então, o Gramsci, que eu recomendo muito, sobre quem eu recomendo muito, 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 muito mesmo, essa... Cadê a biografia do Gramsci? Ah, está ali, tem um pouquinho. Tem muita coisa encimada umas das outras, ó. Essa aqui, ó, tá? Essa aqui é a biografia do Gramsci. Eu recomendo demais essa biografia. Foi a minha leitura desde o início do ano, tá? Uma nova biografia do Angelo Dorsi, saiu pela Expressão Popular. Para a gente tomar contato com as primeiras leituras de Gramsci, a biografia é sempre um bom caminho, sabe? De qualquer autor, eu quero dizer, tá? Apropriar-se de um autor é um bom caminho começar por uma biografia desse autor. É sempre... Por que ficou tão escuro? Não sei, parece tão escuro, vocês não acharam? Achei que tá tão escuro aqui. Ah, é porque eu aproximei o livro, assim, né? E agora tirei, e aí a câmera ficou assim escura. Bom, eu não sei o que fazer, essa câmera aqui é automática, não sou eu que regulo. Bom, ainda sobre isso, então, o lead da matéria diz assim: Antônio Gramsci faleceu neste dia, a reportagem é do dia 27 de abril. Há décadas, os conservadores como Olavo de Carvalho, vejam o nome de quem se apropriou de Gramsci, tá? É importante que a gente tenha ideia disso, de Gramsci. E Roger Scruton, nós vamos conhecer quem é ao longo do texto, apresentam um dos maiores teóricos marxistas do século XX, esses caras. Conservadores de direita fizeram uma utilização muito própria, muito única de Gramsci e que serve como uma ferramenta poderosa nas mãos da extrema-direita. Então apresentam um dos maiores teóricos marxistas do século XX como um símbolo, eles engrandecem o cara para dizer, ó, não brinquem com esse cara, ele é um gigante. E o símbolo de uma grande ameaça à ordem capitalista, quer dizer, e eles também querem ser, eles dizem que é um país dos globalistas, essas bobagens. Só que eles usam Gramsci, um certo Gramsci, digamos assim, às avessas. E eles não estão errados. Quer dizer, eles compreenderam Gramsci, às vezes, muito melhor e muito mais do que nós mesmos aqui na esquerda. E isso tem que ser conhecido por nós, tá? Então, o texto a seguir foi publicado na primeira edição especial da Jacobin no Brasil, lá em 2019, sobre o marxismo cultural, que é a ideia de Gramsci para eles, não para nós. Tá? Marxismo cultural é um espantalho. Nós apenas precisamos compreender que Gramsci é um autor gigantesco, só que é um autor de um recorte marxista, por exemplo, na Itália, assim como foi Palmiro Togliatti na Itália, assim como foi Mariátegui, assim como foi Cuevas, assim como foi Marighella, enfim, são expressões, tá? Adquira, então, a sua agora mesmo. Vamos ao texto. Em meados dos anos 1980, o intelectual conservador inglês Roger Scruton, aqui aparece o nosso primeiro autor, fundou a revista The Salisbury Review, na qual publicou uma série de artigos sobre intelectuais de esquerda, aqui entre aspas, do século XX. George Lukács, Louis Althusser, Herbert Marcuse e Antônio Gramsci foram abordados em sequência na coletânea intitulada Tolos, Fraudes, Alucinados, Pensadores da Esquerda 1984. Um título, eu vou dizer para você, simplesmente sedutor. Eles são bons nisso, hein? A gente precisa aprender isso aqui também. Scruton julgava haver uma guerra ideológica em curso. Sempre há, Scruton, não sei se você sabe, mas sempre há. Marx já interpretava isso. As ideias de uma classe dominante
na ideologia alemã, são as ideias dominantes de uma era. O nome disso é uma guerra ideológica. A ideologia alemã, enfim, é uma guerra ideológica que sempre está em curso. A disputa é pelos meios fundamentais de produção e pela narrativa que explica esses meios fundamentais de produção, a apropriação histórica e o presente da apropriação desses meios fundamentais de produção. Pois bem, para ele, o conceito marxista de hegemonia, hegemon, que quer dizer domínio, chefia, controle, podia ser definido como uma ferramenta da ideologia do domínio de classe. Está aqui, ó, isso aqui é a expressão traduzida, uma ideologia do domínio de classe. Portanto, existe um domínio de classe que é econômica, que é efetiva, que é concreta, mas existe também uma ideologia sobre este domínio de classe. No caso dos marxistas, responsáveis por inculcar, quer dizer, é a esquerda que faz o que a direita faz. Isso é típico da direita fazer isso, tá? Botar nos outros a culpa que eles têm, tá? O crime que eles cometem, eles imputam aos outros. Ou legitimar uma ideia de autoridade. Por esse motivo, nenhum pensador político na conjuntura europeia norte-americana moderna pode ignorar as mudanças impostas à nossa vida intelectual pelos escritores e ativistas da esquerda, os propagadores da hegemonia. Isso é o que a direita dizia lá sobre nós da esquerda. Ao discutir a esquerda emergente na Europa a partir da segunda metade dos anos 1960, aqui está vivo e producente, por exemplo, Louis Althusser, tá? Scruton considerava estar diante de um conceito inédito. Eles tinham claro que Gramsci era um autor genial, que ameaçava os costumes e as instituições, a política e os estados ocidentais. Para eles, Gramsci não passava de um nihilista, quando na verdade Gramsci era apenas um marxista. O marxista, por certo, era um iconoclasta. Quanto a isso, não temos dúvida. Mas para eles, a iconoclastia tem uma questão moral. E para Marx e para os marxistas, a iconoclastia ela não é um preceito moral, ela é um preceito concreto, é necessário, né? Romper com as instituições do capitalismo, da modernidade e tal. Adiante. Então, Scruton considerava estar diante de um consenso inédito que ameaçava os costumes, as instituições, a política dos Estados ocidentais e renovava a teoria e a prática do comunismo, quer dizer, um novo tipo de comunismo, dessa vez mais articulado, mais perigoso e que, portanto, deveria ser combatido. O Scruton alertava, assim, para o problema do retorno do jacobinismo. E nada melhor do que a gente estar lendo um pequeno trecho aqui da revista Jacobin Brasil, a Jacobina, quer dizer, um novo jacobinismo. O jacobinismo foi a fase de maior, entre aspas, os livrozinhos de história burgueses, o terror da Revolução Francesa. Quer dizer, o que eu quero dizer com tudo isso é Robespierre guilhotinou, foi pouco. Toda vez que eu vejo um post de um deputadozinho que se veste de mulher no parlamento, quando eu vejo um príncipe se candidatando ao parlamento, eu simplesmente tuito assim, Robespierre guilhotinou, foi pouco. Tá? Mas eles diziam então que tinha um novo jacobinismo travestido de uma narrativa poderosa, gramsciana, blá blá blá. Sintetizado agora emocionalmente, tá vendo? Agora a questão sobe do concreto para as abstrações, quer dizer, uma questão moral, mental, uma questão de narrativa, uma questão de linguagem para eles, que a gente sabe que não é. Quem leu e entendeu Gramsci sabe que Gramsci está muito além, para muito, mas muitíssimo além da questão da linguagem. Muito obrigado ao Jorge Fux, bom dia, camarada, todo o poder ao proletariado, muito obrigado, camarada. Então, para o problema do retorno do jacobinismo, sintetizado agora emocionalmente sob uma nova forma, não mais como disputa partidária, quer dizer, não era só uma questão agora política, abertamente política, expressamente política, pela condução das massas, quer dizer, grandes partidos de massas, de quadros, mas como uma conjuração que secretamente alcançará um objetivo comum sem a liderança definida de maneira estável, quer dizer, agora não há mais um chefe, um líder, como, por exemplo, um Stalin e tal, mas agora há uma grande narrativa que controla o mundo, os meios de comunicação e tudo mais, e aí a direita dizia, e cuidado, porque a esquerda, então, ao fim e ao cabo, vai tomar conta. Bom, a principal referência política de Scruton eram os levantes estudantis de 1968 na Europa e nos Estados Unidos, em especial, a gente sabe, o maio de 68 na França.
um grande levante, tal, no coração burguês do capitalismo. Enfim, principalmente aí ele tem razão no plano das ideias, no plano político, digamos assim. Em sua opinião, essas manifestações, junto com a nova edição dos Cadernos do Cárcere, texto que o Gramsci escreveu em papel de cigarro, cara, dentro do cárcere, né? Ele sai do cárcere, um mês depois ele morre, e a difusão, assassinado, portanto, e a difusão notável de escritos do autor em cursos universitários, quer dizer, o Gramsci se populariza demais, há uma certa descoberta de Gramsci nesse tempo por essas pessoas, e organizações de esquerda levaram ao renascimento da influência de Gramsci. E a direita percebeu isso. Isso estava ali nas anteninhas da direita, eles perceberam isso com muita clareza. Muito obrigado, camarada Ronaldo Brito, salve camaradas, boa semana, Palestina livre, muito obrigado, camarada. Então, esse renascia o Gramsci como teórico político, crítico cultural, filósofo e cânone revolucionário entre os círculos intelectuais e políticos ávidos por uma orientação moral e intelectual. Era mais do que isso, mas era isso também. Quanto a isso, eles tinham razão. Quem vai chegando, vai curtindo aí, por favor. Bom, então, na opinião dele, Gramsci teria elaborado, desse modo, uma nefasta teoria da imposição da legitimidade do intelectual de esquerda sobre o homem comum, uma estratégia na qual a liderança partidária clássica, né, o grande líder do partido, o grande líder das massas, o que eles queriam falar é o grande, o Duce, o Führer, o mito, nada disso, agora é uma grande ideia, há uma espécie aqui de panóptico político, né, um grande irmão, um Big Brother, uma grande ideia que tudo comanda e tudo coordena. Então, sob o homem comum, uma estratégia da qual a liderança partidária clássica perdia espaço diante das transformações graduais, era aos poucos, tão aos poucos que as pessoas não se davam conta da transformação que estava ocorrendo, da transformação que estava em curso. Então, diante das transformações graduais operadas pelos especialistas na condução das massas, quer dizer, os intelectuais marxistas, em especial gramscistas ou gramscianos, eram uma espécie de seres malignos que tinham uma inteligência paranormal e a todos controlavam e a tudo coordenavam e assim por diante. Na visão de Scruton, as ideias gramscianas permitiam aos ativistas pós-1968, tivesse sido descoberto ali pela esquerda, enxergarem a si mesmos como intelectuais e legisladores, quer dizer, as pessoas que controlam o mundo. O que Gramsci chamava de revolução passiva, eles transformaram, claro, o processo de mudanças graduais que desbloqueariam imperceptivelmente o surgimento de uma nova ordem social, quer dizer, o Gramsci aqui estava totalmente ligado a Trotsky, quer dizer, a revolução tinha duas fases, a improvável e a incontrolável. E no meio disso tinha um aspecto assim de imperceptibilidade, quer dizer, você não percebia quando ela estivesse em curso, quando ela estivesse ocorrendo. Então, não passava então de uma versão esquerdista da boa e velha circulação das elites, quer dizer, os marxistas simplesmente iam trocar de papel, eles não iam fazer nenhuma revolução à moda de Marx ou de Lenin, eles simplesmente, os marxistas, segundo a direita, anti-gramsciana e tal, iam ocupar o lugar das elites intelectuais e aí, portanto, coordenar a política, os costumes, a religião e blá, blá, blá. Olha a maluquice desses caras, criativos eles são, a gente não pode negar que eles são criativos. Então, assim, a originalidade do pensamento gramsciano era perceber a existência de uma nova hegemonia. Aí, ok, quanto a isso não há dúvida, mas não como eles estavam entendendo, ao propor o domínio da classe como um fruto do encontro de duas forças, os intelectuais de esquerda e as massas. Eu me lembro quando Marx escreve lá o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em 1852, quando o Marx diz aquela frase genial, né? Quando o espírito, me lembro o quê? Tocar o solo virgem do povo, quer dizer, quando o espírito da revolução, eu não me lembro como é que o Marx fala isso no livro agora textualmente, mas a ideia é essa, quando o espírito da revolução, o
o espírito proletário, do proletariado, que não tem nada a perder a não ser suas correntes e parte para a luta, parte para a transformação efetiva. Então, quando o espírito da revolução tocar o solo virgem do povo, quer dizer, quando juntar a ideia e a coisa, não é, numa espécie de síntese dialética hegeliana em Marx, então, ao propor o domínio como fruto do encontro das duas forças, os intelectuais da esquerda e as massas, e não o espírito do proletariado, mas os intelectuais de esquerda, tal coisa não existe em Gramsci. Isso é uma bobagem, mas é uma arma potente para a direita. Gramsci teria elaborado a verdadeira teoria do fascismo. Gramsci era, hashtag Gramsci era de direita, são os filhos da puta. Ou seja, a estratégia política de conformação de uma unidade ideal formaria um uno dialético capaz de manipular a cultura e, por meio dela, impulsionar as transformações políticas e econômicas de longo prazo. Ai, que burro, dá zero para ele. Bom, mas enfim, o que importa é o uso que eles fizeram, fazem, enfim, disso, tá? Ainda no início dos anos 1980, o francês Alain de Benoist, deve ser mais ou menos por aí a pronúncia, outro intelectual conservador, também dedicou-se ao pensamento de Gramsci. Eles foram alucinadamente tentar compreender o Antônio Gramsci. Diferente então de Scruton, contudo, de Benoist assumiu uma atitude positiva diante da experiência dos movimentos e protestos emergentes nos anos 60, que percebera como uma novidade na política ocidental. Quer dizer, pela primeira vez, na ideia deles, os marxistas estavam tentando coordenar, produzir uma revolução, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, remodelando a teoria das elites, que vem lá do final do 20, não, final do 19, início do 20, lá do Vilfredo Pareto e tal, que teriam sido, então, portanto, as raízes do fascismo. Então, 60, que perceberam uma novidade na política, assim, esforçou-se para pensar nas possibilidades da criação de uma nova direita, quer dizer, para enfrentar essa esquerda nova, renovada, inédita, que pensa a revolução não de baixo para cima, mas de cima para baixo. É preciso também que nós, na direita, diriam eles, criemos uma nova direita com novas ideias e com novas ferramentas, e essa caixa de ferramentas, então, poderia enfrentar essa nova esquerda, que fosse uma antítese direta e não um bando de tolos tentando enfrentar uma força magnífica da esquerda dos anos 60, de maio de 68 na França, nos Estados Unidos, na Europa toda e tudo mais. Uma renovação atravessada pelas esquerdas na Europa e para tal apropriou das ideias gramscianas. Vejam como esses caras são espertos, eles não fazem como a gente que diz assim, isso é um bando de loucos, né? Nós, à esquerda, de forma geral, adoramos fazer esse tipo de raciocínio. São loucos, são idiotas, né? É tudo gado. Meus caros, eu lembro sempre do Mefistófeles, do Goethe, né? Não é esses dias eu disse que era do Shakespeare, olha que bobagem. É Goethe, né? O Mefistófeles, quando ele entra em cena e vê que está tudo caótico, assim, e aí ele ouve no diálogo Mefistófeles, na peça, e eles assim, são loucos. E aí o Mefistófeles, que é o diabo, nunca esqueçam, ele está lutando contra o diabo, ele diz assim, eles não são loucos, eles parecem loucos. O Marx leu Goethe com muita atenção, e a noção dialética de essência e aparência em Marx não é tanto de Hegel, senão muito mais de Shakespeare e de Goethe, tá? É muito importante que a gente lembre disso. Então o Mefistófeles diz assim, eles não são loucos, eles parecem loucos. Está no primeiro capítulo do Capital o tempo todo, olhando mais de perto, aproximando, né? O Marx está sempre ligado nessa noção de ótica aqui da física, olhando mais de perto, parece, tá? O fetiche da mercadoria parece uma coisa, mas é outra. Isso é o Mefistófeles entrando em cena direto. Eles não são loucos, eles parecem loucos. E aí o Mefistófeles conclui a frase dizendo: há método na loucura. A direita faz exatamente isso. Eles não são pura e simplesmente um bando de loucos, um bando de tolos, um gado. São isso também, mas eles não são loucos. Eles parecem loucos. Há método na loucura. Quando eles se toparam com essa nova esquerda, e de fato era uma nova esquerda, uma esquerda uma esquerda emergente da Guerra Fria, já sepultada a Quarta Internacional e tal, já morto Stalin, enfim, eu ia dizer assassinado, não vou me passar aqui. E aí, então os caras se dão conta, cara, eles dizem assim, para essa gente nova é preciso que também a gente se renove.
E isso a gente não faz, quer dizer, a gente tem hoje uma nova direita. Essa nova direita que está aqui, agora ela está emergente. E ela não é causa de nada, ela é consequência de uma crise aguda, profunda do capitalismo nesta terceira década do século XXI que a gente está. A expressão é a nova direita. E nós, da esquerda, desse momento, eu tenho dito também por aí, aqui e ali, lo seguinte, não é que a gente não sabe como combater essa nova direita. A gente ainda não entendeu como é, quem dirá como combater. O que eu quero dizer, há um monstro diante de nós, a nova direita global, e ela existe, ela tem expressões em cada lugar, o Narendra Modi, o Viktor Orbán, o Erdogan, o Trump, Bolsonaro, o Milley, a puta que pariu. Tem um monstro na nossa frente, tá? Com expressões muito peculiares em cada lugar do mundo, e a gente não sabe como combater. Porque a gente não sabe nem que monstro é esse, nem o que esse bicho come, quem dirá como é que a gente pode matar esse monstro. Tá? E eles não, eles disseram a gente precisa combater, e tentaram entender. Então a gente precisa tratar eles com muito mais seriedade, talvez a mesma seriedade que eles nos tratam, sabe? Bom, já em janeiro de 1969, Debenó fundou o Grupo de Pesquisa e Estudos por uma Civilização Europeia, o GRET, que visava a preparação político-cultural a partir do engajamento de intelectuais nacionalistas. Está vendo? Eles se organizaram para combater aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava por ali. Eu agradeço a todas e todos que estão assistindo. No final a gente vai, claro, obviamente, partir para um debate franco e aberto com o chat. Por enquanto eu vou agradecendo quem vai chegando, a Linda, o Rodrigo, o Marcelo, a Débora, Raul, que entrou, bom dia camaradas, meteu uma voadeira no gogó do algoritmo, metendo um superchat, muito obrigado camarada. Então, em 1981, o GRET realizou o seu 16º congresso com o tema Por um Gramscismo de Direita. Olha isso, cara, sem preconceitos. Eles estão fazendo, mas nós não podemos utilizar as armas deles. Podemos? Desde que a gente adapte a nós essas armas. A gente não pode utilizar de fake news. Não, mas a gente tem que fazer a guerra da narrativa também. Não adianta, não, nós vamos fazer políticas públicas. E eles adoram repetir a frase de um presidente americano, sei lá que merda esse presidente. É a economia, seu burro. É um assessor de um presidente norte-americano. É a economia, seu burro. Adoro, vão nos canaizinhos progressistas e repetem essa bobagem. O que importa é a economia. Claro que o que importa é a economia. Agora, derrubaram a Dilma aqui quando a economia estava a pleno vapor, pleno emprego no Brasil, 400 institutos federais inaugurados pelo Brasil inteiro, 40 universidades construídas ou do zero ou ampliadas, interiorizadas, multicampeadas. Vivíamos com taxa de juro baixa, havia uma crise? Havia. Era um governo atrapalhado da minha ex? Era um governo atrapalhado da minha ex. Eu lembro sempre que da minha ex, nunca falem na minha presença, porque a minha ex, eu tenho saudade dela, ainda bem que hoje ela é uma das mulheres mais importantes e mais poderosas do mundo, chefia o Banco dos BRICS, mas era um governo atrapalhado, realmente, ela rompeu compromissos de campanha, errou e caiu, mas não caiu por culpa dela, não vamos culpabilizar a vítima, caiu porque a crise era aguda e tinha muito dinheiro na mão de pobre e o rentismo não suportou isso. Bom, mas isso é outro assunto, voltemos ao Gramsci, quer dizer, esse é o ponto que eu quero debater com vocês aqui. Então eles sabem que existe uma força e eles precisam criar a mesma força, uma força de mesmo tipo, para combater a força que está vindo como uma avalanche, nos engolindo um pouco a cada dia. E todos nós de uma vez por todas. Então essa proposta unificava o ativismo da nova direita em torno da criação de organizações políticas conservadoras, quer dizer, se eles têm uma característica deles, nós vamos criar algo de mesmo tipo, só que com uma característica nossa. Certo, ponto para eles. Eles estão absolutamente certos nessa atitude política. Então, algo inexistente nas experiências conservadoras da época, mesmo entre representantes do nascente neoliberalismo, que já estava vigente, 81, já tinha aqui o governo da Thatcher, que começa em 79, e o Reagan vai assumir os Estados Unidos em 82, um ano depois. Bom, de Benoit, a principal contribuição para ele, a principal contribuição de Gramsci seria ajudar o ideário conservador e recolocar as ideias conservadoras no lugar. Les idées
de l'Android foi justamente o título do livro, publicado em 1979, no qual de Benoist, ou de Benoit, reclamou a necessidade de uma nova direita que tivesse algo a dizer sobre os intelectuais como o Gramsci. Quer dizer, a gente precisa combater essa gente que convence também no plano das ideias. Uma direita, então, capaz de superar a forma de leninismo espontâneo com a qual atuavam a disputa imediata pelo poder político e caminhar no sentido de um ativismo gramsciano, só que um ativismo interessado nos efeitos do poder cultural e metapolítico na correlação de forças políticas. Estão entendendo agora de onde é que o Olavo do Cadáver tirou aquelas ideias dele? Ele não era louco. Ele parecia louco, havia método na loucura. Ele estava totalmente alinhado a esse tipo de ideia que já vinha em curso desde os anos 80, quando o Olavo era ativista ainda, por exemplo, aqui no Brasil, escrevia nos jornalões, entendeu? Escrevia no jornal. Tinha curso dele, eu dava aula numa universidade privada, tinha vídeo dele em fita VHS na biblioteca para os alunos assistirem. Dava curso para as polícias, acho que até hoje tem os cursos dele por lá, tá? Pois esse interesse cultural era, segundo de Benoit, o que diferenciava as novas esquerdas dos anos 60 e 70, uma esquerda vetusta, arcaica e que não cativava massas e tal, nas direitas que até então buscam renovar um sem sucesso. Era preciso confrontar os adversários no terreno delas. Isso aqui vale a pena escrever num papelzinho, botar embaixo do travesseiro, sabe? Todo intelectual, todo ativista de esquerda, todo educador popular tinha obrigação de escrever isso aqui, tá? Botar debaixo do travesseirinho, botar aqui assim, botar uma bandeirinha no chimarrão, assim, ó. Olha que bonita a minha cuia nova, ó. Chama Bago de Touro, porque ela imita o formato do saco escrotal de um bovino macho inteiro. O famoso Bago de Touro, bola de touro, né? O saco do touro. Aqui, ó. Comprei uma cuia nova, tá? Botar aqui assim, escrever aqui assim, ó. Nessa cuia aqui, eu vou tomar mate nela todo dia, vou escrever ali, ó. É preciso confrontar os adversários no terreno deles. Repeat to me. É preciso enfrentar os adversários no terreno deles, ou senão eles vão nos engolir. É o que os caras estão fazendo conosco agora, tá? O Gramsci falou, o Gramsci avisou. E os caras da direita entenderam o Gramsci. E o pior, né? Melhor que nós da esquerda, do que muitos de nós aqui na esquerda. A nova direita, então, francesa, por sua vez, nascida mais de polêmicas jornalísticas do que de engajamentos intelectuais e iniciativas sérias, isso é, né? Típico francês isso aqui. Deveria reencontrar uma estratégia para criticar o igualitarismo socialista, quer dizer, provar por que aquilo ali era uma merda, era ruim, não valia a pena. A oportunidade para tal estaria nos flancos da nova esquerda, particularmente na sua tendência a menosprezar e negar a política na sociedade de massas. Esse flanco, o elitismo, que era como eles diziam que a gente era, embora a gente não fosse, não deliberado das organizações novo-esquerdistas, permitiria. E aqui vamos combinar, eles chegaram no fulcro da questão, eles identificaram o ponto mais fraco da esquerda francesa da época, que era a grande esquerda intelectual, que reverberava com ideias pelo mundo inteiro. Até hoje, intelectuais aqui, os pós-graduações aqui no Brasil, dizem amém para qualquer intelectualzinho de esquerda que inventa uma palavrinha nova, eles ficam aqui. Um professorzinho aqui de pós-graduação no Brasil, ele tem orgasmos quando ele enxerga uma palavrinha nova, aí só ele controla aquela palavrinha, ele dá aulas sobre aquela palavrinha, aquele novo conceitinho, e os alunos ficam babando, nossa, que coisa incrível, vá pra puta que pariu, sabe? Mas tava lá, tá? Tava lá. Então, das organizações novo-esquerdistas, permitiria retornar o velho argumento do conservadorismo reativo das maiorias silenciosas e convertê-los em aceitação trágica do mundo. Que belo texto, e os caras estavam por dentro do que estava acontecendo, não tenhamos dúvida disso. Por outras palavras, permitiria que as novas direitas elaborassem uma atitude elitista, política elitista, mas não negativa, e justamente por isso se representassem como alternativas às esquerdas. Quer dizer, eles tinham bem claro como é que eles tinham que fazer. Pois então as novas direitas, continuava de Benoit, deveriam aproveitar o valor político do seu argumento massivista para retornar o papel do conservadorismo como explicação do mundo e das coisas.
Tá vendo? É o conservadorismo que explica o mundo, não essa esquerda aí. A atitude social crítica que nas novas esquerdas encontrava seu limite na negação do fascismo e no totalitarismo, para as novas direitas deveria ser tomada como ponto de partida da aceitação trágica. Eles estavam muito claramente organizados, mentalmente, inclusive. Pois a América Latina também viveu uma reação conservadora ao pensamento de Gramsci a partir dos anos 1980. E agora eu vou meio de roldão, porque vai dar um contexto aqui enfim, do nosso cantão aqui, tá? Da nossa paróquia. É a partir dos anos 80. Em 84, o número inaugural da revista Católica, isso aqui é muito importante, porque é ali também que surge, depois, nos anos 90, a ideologia de gênero, para quem não sabe, tem tudo a ver, só vai compreender o que a direita compreende por ideologia de gênero se você compreender como que ela aparece dentro do mundo cristão católico, tá? Então, a católica Gladius discutiu a penetração marxista na América Latina. Segundo eles, era gramsciana. Tá? Basicamente é isso. E mais especificamente, o papel da educação no pensamento revolucionário gramsciano. Quer dizer, a coisa acontece pelo mundo das ideias. Quem leu Florestan Fernandes no final dos anos 70, os textos de Florestan nos anos 70 é que ele vai dizer: feita a revolução nas escolas, o povo a fará nas ruas. Isso é Florestan Fernandes, textual. É uma bobagem, tá? Isso é uma compreensão absolutamente weberiana de Florestan Fernandes. É um grande autor, é um grande intelectual brasileiro, gigantesco. Mas eu sei o que ele fez no verão passado, sabe? O Florestan só deu a virada marxista nos anos 80, já bem velhinho, tá? Vamos ser honestos, tá? Ele estava totalmente afeito a essa influência aqui, tá? Na sua apresentação, a revista de orientação tomista, quer dizer, de Tomás de Aquino, anunciou a existência de uma guerra contracultural em curso na Argentina, representada pela falta de respeito à vida, ao amor, à família. Quer dizer, a questão é moral, se a gente é suja, é corrupta, é gaysista, comunista, sabe aquela bobajada toda. Eles querem acabar com a família, com o matrimônio, a disposição entre os sexos e mesmo a condição humana de ser livre e inteligente. O papel de Gramsci nessa ofensiva era o de recuperar o valor das ideias e do pensamento, ao afirmar a mudança social como uma mudança no geist daquela sociedade, né, no espírito humano que vai orientar aquela sociedade. Gramsci, então, teria compreendido que uma revolução comunista, como a de 1917 na Rússia, jamais ocorreria na Itália e teria elaborado as grandes teses sobre como essa transformação poderia se dar de outro caminho. E quanto a isso é certo. Tá? O Gramsci achava que aquele era um jeito, e aquele jeito era aquele jeito, daquele lugar, naquele tempo, e talvez na Itália fosse de outro. Ele não dizia qual, mas a direita precisava dizer que ele tinha dito qual era. E não é o que ele tinha dito. Bom, ficou gravado, graças a Deus, aqui vocês podem ver de novo. A filosofia da praxis, que é como Gramsci chamava o marxismo, nos cadernos do cárcere, ele escrevia em papéis de cigarro, como eu falei, e os guardas liam, então não podia aparecer marxismo, revolução, sabe? Então ele escrevia a filosofia da praxis, que era um subterfúgio, um eufemismo para marxismo, revolução, tá. Nesse sentido, seria uma tentativa de pensar a resolução pacífica das contradições, o que não era, definitivamente, não era em Gramsci. Gramsci nunca pensaria isso, os textos dele não dizem isso, tá? A resolução pacífica, a filosofia da praxis não era um acordo por cima, sabe? Como Marx dizia, como é que era a saída prussiana, a via prussiana, não era isso? Ou seja, a antecipação por meio de consensos na superestrutura das transformações estruturais necessárias para vencer a burguesia. Mas eles venderam essa ideia. A direita dizia que o Gramsci dizia isso, mas o Gramsci nunca dissera isso. Daí o interesse especial de Gramsci pelos intelectuais. Porque o Gramsci sabia, ele era um homem da segunda metade, não, da primeira metade do século XX, e ele sabia que o controle da mentalidade, da narrativa era fundamental, Era importante controlar, dominar, saber como é que as pessoas pensavam e intervir na revolução, revolucionariamente também por essa via. Saber sem compreender, sem sentir e estar apaixonado, ou seja, de que não é possível pensar sem aproximar-se do povo, entendê-lo historicamente e relacionar dialeticamente as suas necessidades a uma concepção superior do mundo.
A conexão sentimental seria o cerne da relação entre intelectuais e o povo, o antídoto contra a burocratização e contra o formalismo. Para tal, Gramsci teria formulado, para a direita, claro, uma nova concepção das elites intelectuais. Agora não de direita, mas de esquerda. Não é isso, mas eles diziam que era isso. Fruto da fusão entre a especialidade do ofício e a atividade política. Os intelectuais orgânicos, toda aquela construção teórico-prática do Gramsci. Competindo entre si, elas atuariam como vanguarda da Revolução Comunista, por isso que eles têm tanto medo de universidade, tanto medo de jornalista, porque era ali, nos cursos universitários e nas redações dos grandes jornais, que esses intelectuais penetrariam na mente das pessoas malignamente e tal. Ou seja, como promotoras de uma revolução cultural. A formação dessas elites não seria improvisada ou descontínua, mas resultado de um plano de reforma intelectual e moral intimamente associado a um plano de reformas econômicas, aí a parte concreta, econômica do mundo. Gramsci, nesse sentido, teria continuado a via aberta por Lenin, só que agora por uma via mais intelectual, intelectualizada, mais ou menos assim, tá? Não esqueçam que vai chegando, vai deixando o like. Na América Latina, a gente já vai para o debate com o chat. Na América Latina, afirmavam os católicos da Gladius, a maior expressão da política gramsciana era a capacidade de penetração ideológica, uma forma de luta muito mais perigosa do que as tentativas de confronto armado revolucionário dos anos 1960 e 1970. No terreno ideológico, existia o risco da mimetização, quer dizer, imitar, fazer como os outros fazem, fazer-se passar pelo outro, infiltração do pensamento revolucionário que seria realizado por meio das ambiguidades, das elipses, do discurso, do poder de atração destas sobre certas mentalidades ávidas, que eram os intelectuais do terceiro mundo. A luta ideológica revolucionária no continente se desdobrava principalmente em duas direções. Em primeiro lugar, no papel do terceiro mundismo e do indigenismo como concepções histórico-culturais de agitação antibrancas, quer dizer, por isso eles também têm tanta luta contra qualquer tipo de ativismo identitário, porque eles estão, segundo Gramsci, eles que vão promover essa identidade subterrânea que emerge, sabe, com uma força enorme e tal. Ou seja, que renegam de maneira expressa o descobrimento e o sentido do cristão católico, que tem que ser negado mesmo, né? Leia Todorov, Nós e os Outros. Os outros são os filhos da puta, é isso que eles são. Mariano missional, greco-romano da conquista com C maiúsculo, não é? Civilização, evangelização dessas terras latino-americanas. Em segundo lugar, a luta ideológica se daria como a política de direitos humanos, que era apresentada e exercida como constante preservação, justificação e apoio ao avanço do comunismo. Em outras palavras, a ideologização aqui se referia ao fato de que a defesa dos direitos humanos promovidos por grupos de solidariedade, entidades, associações, organismos internacionais, levaria à crítica e mesmo à defesa da criminalização das atitudes repressivas de ditaduras militares no continente, que eles estavam combatendo idealmente o que estava acontecendo na barbárie, no concreto do dia a dia, que era a América Latina inteira sob golpes, né, sob golpes militares. O primeiro foi na Guatemala em 54 e o último foi, acho que foi o Chile de 76, quer dizer, né? Mas eles precisavam criar uma narrativa a respeito disso. Era uma poderosa ideologia dos direitos humanos que serviria como prática para justificar e tolerar agentes da subversão, quer dizer, né? Ou uma política ideológica que, no caso da Argentina, assumia uma conotação mítica no movimento forte e expansivo de las madres de la Plaza de Mayo, quer dizer, as mães das pessoas, dos homens, meninos assassinados na ditadura sangrenta militar argentina, que foi perversa, que foi aguda, né, cara? Bom, nos Estados Unidos, os conservadores não demonstraram a mesma sofisticação dos ingleses. Como sempre, né? Bate lá nos Yankees, os Yankees não têm capacidade mental, enfim, tá? Franceses ou mesmo dos católicos argentinos, e desenvolveram uma visão de mundo estranha e conspiratória, na qual não apenas os agentes da conspiração seriam conhecidos, como também seus propósitos. Em 68, teve, não maio, mas teve 68 também nos Estados Unidos. No segundo relatório do Comitê Santa Fé, um think tank
e eles não são novos, desde os anos... Bom, desde a escola de Frankfurt, quando eles migraram, aquilo já foi um grande think tank nos Estados Unidos. Só que daí depois começaram a surgir think tanks de direita, conservadores. Então, este aqui, um think tank, o Comitê de Santa Fé, durante o governo Ronald Reagan, não podia ser diferente, com foco na América Latina, quer dizer, é preciso criar um tipo de mentalidade para incutir nas pessoas lá, para que eles aceitem cordatamente o golpe que estão sofrendo, militar, estão debaixo do cacetete, estão debaixo do coturno de milicos vagabundos, mas eles precisam aceitar e achar que isso aí é bom. A influência das ideias de Gramsci sobre o continente foi mencionada explicitamente, intitulado Uma Estratégia para a América Latina, nos anos 1990, o relatório de L. Francis Boucher e Roger Fontaine, David Jordan, Gordon Summer, apresentava como uma das principais consequências dessa influência o fortalecimento de uma ideologia estatista e favorável à teologia da libertação em praticamente todos os países latino-americanos. Por isso que eu fiz um vídeo esses dias falando do Papa Santo, Os Anos de Terror de John People Second, tá? Foi o cara que foi posto lá para divulgar o neoliberalismo pelo mundo inteiro, por isso ele era tão pop. Por isso o Humberto Gessinger escreveu O Papa é Pop e o Pop não poupa ninguém, era preciso espalhar e dizer que era muito bom a barbárie que eles estavam sofrendo. Bom, nada disso. O relatório do Comitê Santa Fé circulou amplamente nos meios militares da América Latina, só podia. Tem que penetrar aí para espalhar o meio militaresco que dominava a América Latina. Em um notório contexto de enfraquecimento da argumentação conservadora a respeito de uma suposta ofensiva soviética e terrorista na região, que em certa medida existia, pelo menos existia a União Soviética lá do outro lado até os anos 90, né, até 1990. Depois disso é uma bobagem falar. O neoliberalismo graçou a partir dos anos 90 como única vertente de mundo, como diz o Mark Fisher, tornou-se mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É um realismo capitalista que se dá com a queda do Muro de Berlim. Caiu para o lado errado e instituiu a barbárie, e o Papa João Paulo II foi o agente, foi o grande garoto propaganda dessa bosta, tá? Então, a subversão comunitária adquiria outros contornos. Por um lado, como difusão do tráfico de drogas, por outro, como expansão da influência de intelectuais de esquerda inspirados pelas ideias de Gramsci, em especial por meio de uma reinterpretação de valores éticos religiosos. O acompanhamento sistemático das transições democráticas no continente, quer dizer, eles começaram a sair das ditaduras, o Brasil saiu em 85, abertura política lenta, gradual e segura, né, filhos da puta e tal. Então, influenciado pela cultura política dos novos regimes, seria a única maneira de enfrentar tais ameaças e garantir a manutenção de uma estrutura de Estado permanente no meio militar e judicial. Por isso tinha que ser lenta, tinha que ser gradual, tinha que ser segura, não podia nada sair do controle, não podiam sair da ditadura para uma revolução. Por exemplo, não podia deixar o Brizola ganhar no Brasil, e ele não era nenhum comunista, mas não podia deixar o Brizola ganhar a eleição no Brasil em 1989. Por isso o Collor aqui no Brasil, por isso outros também por tantos outros lugares. Para a opinião pública estadunidense, a denúncia dessa conspiração gramsciana, à luz do dia, assumiu tons estridentes no início dos anos 90, com o radialista Rush Limbaugh. Esse cara é fundamental que a gente conheça e saiba do que eles estão falando. Tá? O Limbaugh, autor do best-seller The Way Things Ought to Be, que de 92, no qual, de acordo com ele, então, o Gramsci preconizara a necessidade de uma longa marcha dentro das instituições, quer dizer, conquistar corações e mentes dentro, repito, dos cursos universitários e das redações dos grandes jornais, tá? Antes que o socialismo e relativismo sejam vigorosos. O objetivo do pensador era mudar o modo como toda a sociedade pensa sobre os seus problemas. Para começar, você tem que subverter e minar a crença em Deus, quer dizer, o Gramsci é, na verdade, um grande anticristo. As reformas de base, diz o Colagrande, isso mesmo, as reformas de base eram pontualmente isso, exatamente, e o Colato diz também, né, foram substituídos pelo identitarismo que é sectário, dividir para conquistar. Perfeito, camarada, perfeito. O radialista acreditava que, embora o obscuro comunista italiano, legal, né? Obscuro comunista italiano fosse um desconhecido, os think tanks de esquerda louvariam seu altar. Quer dizer,
A esquerda também estava, em certa medida, descobrindo um Gramsci, tá? Que tinha sido um autor que escrevia escondido, escrevia no porão, escrevia na cela, no cárcere e tal. A partir dos anos 2000, essas teorias conspirativas foram reunidas sob a bandeira do marxismo cultural, coisa que a direita chamou, porque era assim que compreendia Gramsci, embora Gramsci não fosse isso. Mas muitos marxistas acabaram acreditando que talvez fosse algo do tipo, tá? Né? Entendeu? Subverter a estrutura e a superestrutura. O qual, nas palavras de um especialista em assuntos militares, o conservador William Lind, e esse cara é muito importante porque ele está na base das ideias extremistas conservadoras da direita de hoje, teria traduzido o marxismo de termos econômicos para termos culturais. Não é isso, mas isso cola, isso pega muito bem. O Olavo acreditava nisso até a raiz dos cabelos, e a gente sabe como é que é. Nessa operação, a teoria da hegemonia cultural do Gramsci defendia que a criação de um novo homem comunista deveria ocorrer antes que qualquer revolução política fosse possível. Então, deveria primeiro criar o ser para depois criar a coisa. Uma ideia totalmente absurda para Gramsci. Para tal, seria necessário concentrar os esforços dos intelectuais nos campos de educação e da cultura. Quer dizer, né, repito mais uma vez, salas de aulas, cursos universitários, redações, jornais e tal. Uma ideia, não há ideia de uma longa marcha na qual escoava a lembrança da façanha histórica de Mao Zedong na China, parece recorrente. Por quê? Porque está ocorrendo o grande salto adiante, a China dos anos 50, bicho, entendeu? Então eles têm lá um gigante, um dragão crescendo do outro lado, que é real, que é concreto, e eles dizem, os caras vão botar aqui, vão fazer essa realidade acontecer aqui. Então, segundo Raymond meu nome Raymond Rai, conservador, colaborador de Lind na crítica do politicamente correto, por isso que eles batem nessa questão também, isso bateu no Brasil agora há pouco. Gramsci vislumbrou uma longa marcha através das instituições da sociedade, incluindo o governo, o judiciário, os militares, as escolas e a mídia. A conclusão de Raen era de que o multiculturalismo pode ser visto como um meio de romper o controle da hegemonia cultural tradicional na sociedade, e é com base nesse tipo de ideário aqui que eles combatem o feminismo, né, o indigenismo, enfim, essas coisas. Para os conservadores estadunidenses, a única barreira entre a hegemonia gramsciana e as consciências das pessoas seria a alma cristã. E aí, claro, João Paulo II viajou pelo mundo tentando transmitir essa alma cristã, o Papa é pop. Destruí-la era seu principal objetivo. Essa aproximação entre um discurso político conservador e um discurso religioso de tons fundamentalistas marcaria os ataques a Gramsci no contexto estadunidense. As ameaças à cultura ocidental denunciada pelos conservadores eram interpretadas também como uma ameaça ao cristianismo, portanto a questão era moral. E o Gramsci que fez Olavo, quer dizer, e aí nos interessa dentro desse contexto todo, o Gramsci que fez Olavo, quer dizer, o Olavo criou um Gramsci todo dele, todo para ele. Denominado, e potente, que até hoje reverbera no Brasil, criou a eleição de Bolsonaro aqui, a tomada de consciências das PMs, das Forças Armadas e de muitos intelectuais, tá? Então a demonização de Gramsci desembarcou por aqui alguns anos depois. O artífice desse movimento foi o escritor Olavo de Carvalho, que transpôs para o Brasil, às vezes de modo literal, os argumentos de Lind e Limbaugh. Importantíssimo isso. Já no primeiro livro da sua trilogia, A Nova Era e a Revolução Cultural, de 94, Carvalho tratava Gramsci como a imaginação diabólica que interpretava e dava sentido ao mal. O texto desse volume tem as marcas da pressa. O próprio autor já havia admitido conhecer pouco do assunto. A erudição superficial, e era erudição, pero superficial, mas era, cedia lugar ao argumento fácil, aos exemplos da política contemporânea, à prosa rude e por vezes sexista. Perfeita aqui a interpretação. Os erros biográficos e os anacronismos se amontoam. Aqui está a melhor resenha do texto do Olavo. E eram até divertidos, como a referência a uma suposta filha de Gramsci, pai de dois meninos. Quer dizer, eram erros assim grotescos ali na obra, mas ela convenceu muita gente. Carvalho afirmou ter começado a falar publicamente sobre o gramscismo petista em 1987. E ele escrevia, aqui na Zero Hora, no Rio Grande do Sul, ele escrevia, durante o tempo que o Lula
deixou de ser presidente, ele escrevia de um lado era o Olavo, do outro lado era Lula, e ele recebia o texto do Lula, da Zero Hora, ele sabia o que o Lula ia escrever, isso era filha da putice, né? E ele escrevia batendo no que estava do outro lado da página. Tá? Isso era um absurdo, tá? Zero Hora fez isso, tá? Eu lia nos anos 90, eu sei. Então, portanto, foi antes do Lula ser presidente, hein? Que interessante tudo isso. Era nos tempos. Isso foi anos 90. Foi na construção do petismo que depois chegou ao poder em 2002, tá? Governo Fernando Henrique, golpe do Fernando Henrique e aquela coisa toda. Bom, então o ano coincide com o 5º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, primeiro no qual houve algum debate sobre estratégia do partido. Os documentos do partido falavam em hegemonia, claro. Tá vendo? Aqui o tempo que o PT era de esquerda ainda. Sociedade civil, de blocos políticos. Aqui o PT era muito de esquerda, cara. Os significantes eram gramscianos, mas os significados não. De novo, cara, isso aqui é perfeito. O texto é muito bom, tá? Os significantes eram gramscianos, de fato, mas os significados não eram. Era um tipo de texto totalmente adaptado ao nosso tempo, aos nossos valores e tal. Pouco importa, Carvalho concordava com uma esquerda convencida de que a realização da hegemonia implicava uma grande marcha da esquerda para dentro do aparelho do Estado. E queria, de fato, conquistar o poder, só que pela eleição, pela via da eleição, tá? Aqui estava, então, a ameaça que punha em risco o mundo como conhecido até então. O mal poderia encarnar neste ou naquele, mas residiria em uma força que está além de todos e que a todos dominaria. Abre aspas para o Olavo do Cadáver aqui. Não é só o PT que segue Gramsci. Todos os homens da esquerda nesse país o fazem há uma década sem se dar conta. Carvalho insistiu nessa tese, não é que o número de adeptos conscientes e declarados do gramscismo fosse grande, pelo contrário, disse ele. Mas o gramscismo não é um partido político, não precisa de militantes inscritos e eleitores fiéis. Ele é um conjunto de atitudes mentais, olha como é que eles compreendiam, ó, presentes em indivíduos que provavelmente nunca ouviram falar daquele maldito corcunda que colaboravam com uma estratégia política sem ter disso a menor consciência. Gramsci seria, finalmente, a famosa estrutura sem sujeitos. Por isso que é significado e significantes separados aqui. A ameaça estratégica que atrai os incautos e os põe a fazer aquilo que não sabem é a hegemonia, quer dizer, você já está convencido, embora não saiba do que nem quem te convenceu. Você apenas está convencido. É o que o Olavo dizia que estava acontecendo, claro. Na versão peculiar de Carvalho, a hegemonia é a aparente negação da política. Nada de política, nada de pregação revolucionária, mas é puramente isso. A hegemonia atuaria em um nível pré-político, eu diria mesmo pré-reflexivo, tu faz sem saber o que está fazendo. E é o que eles fazem, cara, aí é que está o detalhe, porque isso é o que eles fazem de fato, tá? A hegemonia atuaria no nível pré-político com o propósito de operar um giro de 180 graus na cosmovisão do senso comum, mudar os sentimentos morais, as reações de base, o senso das proporções. Vê se não é isso aqui que sabe aquele teu tio, aquela tua tia que nunca falou em política, não se metia, não entendo disso, bababá. Cara, é como diz o João César de Castro Rocha, a hiperpolitização do cotidiano despolitizou a polis, a grande política. Por quê? Porque opera um giro de 180 graus na cosmovisão do senso comum, do teu tio do pavê, da tua tia do zap, mudando o sentimento moral, pânico moral, reações de base, senso das proporções. É mais importante saber quem é que é mais importante saber sobre a guerra lá do bagulho lá, como é que é, da Palestina, não sei o que, papapá, e não conhece o líder do tráfico na esquina de onde tu mora, e tu tem que buscar tua filha no ponto de ônibus quando ela chega do trabalho ou do curso da noite, porque quem ameaça tua filha de assalto, de estupro no ponto de ônibus da esquina que tu mora, não é o líder do Hamas, é o cara que é o chefe da boca de fumo da rua que tu mora, que tu não sabe nem quem é, quer dizer, o senso das proporções, entendeu? Hiperpolitizou o cotidiano, tá? Bom, e é o que a direita faz, é uma arma que a direita usou. Isso é o que seria imperdoável em Gramsci. E é o que a direita faz, né? O que eles não perdoam no Gramsci, exatamente o que eles fazem. E o que tornaria o inimigo número 1 da direita conservadora. Repito o que eu falei no início da leitura do texto. Eles criam um espantalho para bater no espantalho.
Só que o espantalho age concretamente, ele assusta de fato, porque ele é um espantalho concreto. Ah, entendeu, bicho? Estabelecer as concepções de um mundo como um campo em disputa, colocando em risco os valores da civilização cristã ocidental. No início dos anos 2000, no contexto da emergência do PT como alternativa eleitoral de esquerda, cada vez mais real. Aqui o Olívio ganha o governo do estado aqui em 98, a Dilma é secretária das Minas e Energias do governo do Olívio aqui. Sucessivos governos de orientação neoliberal agressiva, Fernando Henrique, e a ameaça gramscista reapareceu no ambiente cultural dos intelectuais conservadores brasileiros e chegou aos meios militares. A Revolução Gramscista no Ocidente de 2002 foi o título dado pelo general Sérgio Coutinho ao livro que reapresentava os perigos da circulação das ideias de Gramsci no Brasil. Para o autor, o pensamento gramsciano brasileiro, nascido das tentativas terroristas fracassadas de impedir o avanço da Revolução de 1964, buscava agora uma via pacífica, não revolucionária, de cima para baixo, a partir da tomada das consciências, tá? Para o poder inspirado na experiência eurocomunista, que não era, mas eles faziam parecer que era. Nessa interpretação, a estratégia gramscista teria começado a ser organizada pelo Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, já nos anos 70, como plano para uma transição temporariamente não violenta para a democracia. Nunca o PCB pregou isso. O PCB só fez merda ao longo da história, mas essa ele não fez, tá? De um interlúdio democrático burguês. Quer dizer, um grande acordo, né, com as grandes elites, tá? Em seguida, as minorias comunistas ativas nesse processo teriam atuado na disputa ideológica do processo constituinte nos anos 1980 e houve uma profunda influência dessas ideias na Constituição de 88, mas ela é uma Constituição liberal, absolutamente liberal, tá? Acuando as maiorias democráticas e preparando o terreno para a tomada do poder. Quer dizer, uma minoria muito forte, mentalmente muito forte, intelectualmente muito forte, tomava as consciências da maioria. Uma bobagem. Na interpretação do general, o florescimento das influências. Isso é o que dá, tem muito tempo livre, dinheiro e habilidade para escrever. O cara escreve uma droga dessas, tá? Das ideias gramscianas em diversos partidos brasileiros de esquerda e centro-esquerda, desde então a emergência eleitoral de um PT durante os anos 90, significavam o coroamento do gramscismo como estratégia política, que não é isso, mas tem um pontinho de verdade nisso. A ameaça gramscista se expressava na difusão rápida da ideia de um novo socialismo, como elemento desencadeador de uma guerra psicológica com vistas a enfraquecer e esvaziar e constranger instituições capitalistas, as Forças Armadas e a Igreja. Mas não é pela via que eles estavam dizendo. Para isso, aliás, os partidos não atuavam apenas como diversos aparelhos ideológicos do Estado, aqui uma visão autosseriana, enfiada a goela abaixo em Gramsci aqui, tá? Aparelhos de hegemonia que se adquirem função estatal. Isso é uma bobagem que não está em Gramsci, é autosser posto meio de lado aqui, enviesado, não sei como e tal. Tal como organizações não governamentais, as ONGs, que realmente explodiram nesse tempo. Quanto a isso, não há dúvida. Assim, diante de tal ameaça, a única maneira de enfrentar o avanço do gramscismo seria por meio da confrontação de um novo centrão, recuperando, reorganizando e devolvendo o devido protagonismo às forças reprimidas no processo de transição democrática brasileira. E aí o conservadorismo unificado. Tem um bom pedaço de texto aqui, ó, tá? Que é só o finalzinho para coroar a nossa leitura, tá? No final dos anos 2010, a reconstrução da trajetória das ideias de Gramsci entre intelectuais conservadores ao redor do globo ganha uma nova importância particular. Nos meios acadêmicos, na pesquisa especializada, essas interpretações não possuem um valor intrínseco e talvez por isso mesmo não tenham chamado a atenção. Só vimos quando o Olavo despertou isso na gente. Vejam só o tamanho, como a esquerda é reboquista, espontaneísta, tem que vir um merda, um diabo desses, mostrar pra gente o que está acontecendo com a gente. No ambiente político, contudo, as emergências de lideranças e novos, não tão novos, polemistas antigramscianos parece exigir um exame detido do papel que as ideias gramscianas cumprem na gramática do pensamento político das chamadas novas direitas, e é fundamental. Eles são um gramscismo às avessas, mas são. Isso é importante que a gente pontue aqui. No final do século XX, as ideias de Gramsci foram escolhidas como ponto de partida para a exploração e a apresentação de um novo terreno do conflito político.
não mais marcado pela divisão do mundo em dois polos nítidos, né? O mundo bipolarizado e tal. A luta de classes, afirmavam unanimemente os intelectuais conservadores, se deslocava para a esfera do pouco distinguível da cultura, a rede de valores e da ideologia. A guerra é ideológica, cultural, e aí vem aquele Samuel Huntington e escreve aquela bosta do choque de civilizações lá, e todo mundo correu de atrás. O intelectual, acho que ele é estadunidense, todo mundo adorava aquele texto nos anos 2000, me lembro, eu lia na graduação aquela droga. Apesar disso, muitas vezes as maneiras de encarar esse inimigo comum da civilização europeia, né, um pensamento intelectual e tal, dos valores católicos e da tradição militarista na América Latina ou das liberdades seculares da nação norte-americana. Para alguns, Gramsci representava um conjunto de ideias a ser desmascarado e repudiado em seus fundamentos. Para outros, seu arcabouço teórico precisava ser absorvido e transcrito em chave neoconservadora, quer dizer, vamos pegar para nós e vamos devolver, vamos combater o inimigo no campo deles. E isso a direita fez certo. É isso que, aliás, nós tínhamos que aprender a fazer também. É por isso que eu estou lendo esse texto aqui nesta manhã. Então, Gramsci representava um conjunto de ideias a ser desmascarado, repudiado seus fundamentos. Para outros, seu arcabouço teórico precisava ser absorvido, transcrito em chave neoconservadora. Para outros ainda, seria preciso vigiar as experiências políticas e culturais das novas democracias que se desvelavam nas mesmas formas renovadas de subversão comunista inspiradas por Gramsci. E aí aquela onda rosa, né? Chávez, Morales, Lula, enfim. Todos os intelectuais anti-gramscianos, contudo, acreditavam que o pensador dirigente Sardo, por causa que ele nasceu na Sardenha, representava, antes de mais nada, a continuidade de uma ameaça profunda. As ideias de Gramsci, mesmo sob os escombros da já esquálita experiência oriental, continuaram a inspirar e nortear desejos revolucionários. Os seus escritos, cartas, carcerários, em especial, haviam deixado a marca indelével da resistência metódica e paciente a um século que emanava um aroma pestilento de triunfalismo e barbárie. Como diria um pouquinho antes dele, a Rosa Luxemburgo, é socialismo ou barbárie. Gramsci ensina, afinal, a pensar e agir nas piores condições. Isso é Gramsci, não o que a direita diz que Gramsci é. Gramsci ensina, afinal, a pensar e agir nas piores condições materiais e subjetivas, e por isso suas ideias e conceitos são capazes de se converter em língua franca da resistência dos grupos subalternos em vários países do mundo. A direita soube fazer, cabe a nós também aprendermos a fazer isso. A reconstrução do pensamento anti-gramsciano em suas diversas vertentes neoconservadoras pelo mundo inteiro pode revelar reflexos distorcidos dessa língua, pode e revela, como modulações antagonistas dos esforços para impedir a derrota definitiva da utopia socialista. Ironicamente, diziam os autores, portanto, o pensamento de Gramsci faz parte do espólio disponível dos arqueólogos de um passado de lutas sociais radicais e do reencontro deste com novas antíteses vigorosas. Tomemos conta. A Daniela Mussi é pós-doutoranda em Ciência Política na USP, com projeto na área de História do Pensamento Político Brasileiro, e o Álvaro Bianchi é professor de Ciência Política na Unicamp, estudioso do pensamento político italiano, estadunidense, latino-americano, prefaciou a edição da Boitempo, do Dicionário Gramsciano, organizado por Guido Ligori e Pasquale Vozza. A gente aqui deu conta da leitura desse texto incrível da Jacobina, Os Inimigos de Gramsci.